Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Rebeca, eu tenho 35 anos, acabei de fazer. Eu vim aqui compartilhar com vocês um pouco do que está acontecendo e de também como está sendo o meu processo de entrar com uma nova medicação. Então eu vou começar desde o começo. Ahn, Desde os 10 anos de idade eu tenho ansiedade e não sabia que eu tinha. E comecei a desenvolver toque também, desde os 10 anos de idade. Não sabia que toque era toque. Vim descobrir depois de adulta. Me lembro bem de eu casada com meu primeiro esposo, o pai dos meus filhos, dos meus 3 filhos que eu tenho aqui na correntinha, meus 3 menininhos. Eu lembro que a gente recém morando juntos, né? Eu tinha 17 e ele também. Ele achou estranho e comentou comigo, porque eu ficava no interruptor, acendendo e apagando a luz, acendendo e apagando a luz. Aí ele comentou comigo, o que é isso que você tá fazendo? Aí eu lembro que eu parei, falei assim, não sei, eu faço isso já faz muito tempo, muitos anos, tal e coisa e tal, né? Gente, olha um pouco lá pra fora assim quando eu tô falando, porque eu tô lembrando, tá? Né? Eu vou contando aqui a experiência pra vocês e tudo mais. Mas eu sei que eu tenho que olhar aqui pra câmera também, que eu tenho que olhar pra vocês. Gente, então. Quando eu ganhei meu primeiro filho, aliás, meu segundo filho, né? Porque o meu primeiro eu perdi com 2 meses de gestação. E quando eu ganhei o Vitor Hugo, eu tinha várias crises fortíssimas de ansiedade e não sabia que eram crises de ansiedade. O pai dele saía pra trabalhar, eu ficava cuidando da casa, cuidando dele, né? E sempre no entardecer, era sempre no comecinho da noite. Eu tinha fortíssimas crises de ansiedade. E não sabia ainda que era ansiedade e nem que toque era toque. Com o passar dos anos, eu fui começando a desconfiar e o toque foi piorando. A ponto de eu não conseguir mais lavar uma louça em paz, a ponto de eu não conseguir mais estender uma roupa no varal em paz, a ponto de eu não conseguir fazer várias coisas em paz mais. Então eu queria. Eu cheguei ao ponto de. Aí quando eu desconfiei que era toque, que podia ser toque, eu vi. Não sei se não me engano se eu vi alguma coisa na televisão. Agora eu não me recordo muito bem como foi que eu descobri. E aí eu fui. E muita gente pensa também que toque é organização, né? Tem até pessoas que usam a palavra toque pra dizer assim, eu tenho toque com limpeza, eu tenho toque com organização, eu tenho toque com isso, com aquilo, como se fosse algo bom. Gente, vocês não sabem. Gente, vocês não sabem o que é toque. O tipo de. Existem vários tipos, né? E, gente, não tem nada. O meu, por exemplo, não tem nada a ver com organização. Inclusive, essas roupas aqui, ó, estão até na cama pra dobrar. O meu não tem nada. Eu vou gravar um outro vídeo pra vocês, se vocês quiserem, é claro, contando pra vocês como é o meu toque. Porque agora não é, esse vídeo não é pra isso, que eu vou abranger coisas rápidas aqui, vou dar um grande resumão, contar pra vocês um tratamento novo e o que saiu no meu eletroencefalograma, tá? Por quê? Porque foram passando os anos, hoje eu tô com 35 anos de idade, e chegou a sair no resultado do meu eletro, que eu vou chegar lá, 3 alterações. E eu comecei com um novo medicamento ontem. Também vou falar sobre isso. Mas eu gostaria de começar a compartilhar aqui com vocês, porque veio assim pra mim de compartilhar, né? Eu já compartilhava sobre os meus filhos que são autistas, mas nenhum dos meus filhos, dos meus 2 filhos, não moram mais comigo, né? Que isso também, se vocês quiserem que eu fale sobre isso, podem deixar nos comentários que eu falo também sobre isso, tá? Eu explico pra vocês o que foi que aconteceu, como foi que tudo se aconteceu, se procedeu. Mas aí agora, como eu já não falo mais sobre o autismo, e aconteceu, eu fiz esse exame tem um mês. Levei ontem o resultado pro neurologista. E aí eu comecei a tratar as causas que apareceu no exame ontem com uma nova medicação. Então, foi a partir daí, foi agora mesmo, eu acabei de ter esse insight, eu quis sentar aqui pra gravar, pra compartilhar com vocês tudo o que tá acontecendo. Eu sei que tem outras pessoas que passam por isso também, eu acabei procurando vídeos aqui no YouTube pra tentar entender mais sobre a medicação e acabei descobrindo que tem muitas pessoas que também fazem o uso nos comentários e tudo mais, tá? Não tem problema eu falar esse nome do remédio aqui que eu vou contar pra vocês daqui a pouco, porque ele tem retenção de receita, tá, gente? Vamos lá. Agora eu até me confundi. Eu tava falando de uma coisa e acabei esquecendo. Pra voltar pro assunto. Peraí, gente. Bom, voltando, gente. Então, o que eu acabei emendando. Eu emendo um assunto no outro e lá e vou, né? Mas voltando, né? Hoje eu tô com 35 anos, gente. E o toque não tem cura, tá? Eu já fiquei descobrindo.
através de pesquisas que eu fiz, vi vários vídeos de médico falando, pesquisei bastante na internet, tudo. Mas tem tratamento. Então eu faço meu tratamento, tomo fluoxetina. Hoje em dia, a fluoxetina eu já tomo há alguns anos, tá? Hoje em dia estou tomando 3 comprimidos de fluoxetina pela manhã, um total de 60 miligramas por dia. Que fluoxetina é pra tratar a ansiedade também. E ajuda no toque também. Mas eu tô com muita insônia ultimamente, muita insônia e dificuldade pra dormir. E o doutor ontem me receitou uma nova receita, né? Um novo medicamento. E falou pra mim que é pra associar junto com a fluoxetina pra me ajudar na minha ansiedade, né? Por quê? Porque assim, o toque, gente, ele tem uma tendência. E eu mesma, na época, quando eu decidi procurar ajuda, eu percebi que ele estava piorando. E se você não se ajuda, se você não cuida, não faz um tratamento, se você não. Infelizmente, ele parece que piora. Ele vai piorando com o tempo. Nossa, eu só sei que eu fiquei mal na época que eu decidi procurar ajuda. Eu tava muito mal, eu tava desesperada. E aí eu descobri. Aí quando eu cheguei na psiquiatra pela primeira vez, eu contei. Minto, peraí. Quando eu cheguei no Clínico Geral do Postinho, na época eu ainda ia no SUS. Hoje em dia eu vou no Cartão de Todos, no Amor Saúde, que eu moro no estado de São Paulo, né? E aqui tem. Então, quando eu cheguei na clínica, já faz uns 10 anos atrás isso. Primeira vez conversar sobre esse assunto, que eu resolvi me abrir com o médico, porque eu já não estava mais aguentando passar por aquilo. Tamanho meu desespero. Eu cheguei pro médico, aí eu contei tudo, aí ela era clínica geral, ela não era especialista em psiquiatria, e ela me passou um remédio que me fez muito mal, e eu não lembro o nome dele mais agora, gente, não tem como eu passar pra vocês, mas aquele remédio me deu uma sensação horrível no cérebro, uma angústia, me deu uma coisa horrível, sabe? Nossa, eu parei de tomar na hora, até quando eu consegui ir no CAPS. Me transferiram pro CAPS, né? Me deram um encaminhamento, eu consegui passar com a psiquiatra. E lá na psiquiatra ela me indicou, ainda não foi a fluoxetina, me indicou outro remédio. E que também não estava me fazendo muito bem. Mas aí logo depois eu fiquei grávida do meu filho, o Arthur, que hoje ele tem 8 anos de idade. E eu fiquei grávida dele, que é o meu filho mais novo. E aí eu tinha que parar com as medicações, né? Então eu dei lá um tempo, muito tempo. Porque depois foi o tempo de amamentação, né? E eu sempre quis amamentar eles por bastante tempo. Cada um mamou em torno de 2 a 3 anos. Cada um dos meninos, né? Mamou tanto o Vitor como o Arthur. Mamaram bastante no meu peito. Entre 2 a 3 anos de idade. Isso. E porque eu quis, tá, gente? Eu quis que eles mamassem bem. Eu também, né? Minha mãe me amamentou também até os 2 anos de idade, né? E eu acho isso muito importante. Enfim. Aí, depois, eu acabei deixando um pouco pra lá. Até que o tempo foi passando e tudo, os anos foram passando. Eu comecei a ter crises de ansiedades muito fortes também. E comecei a descobrir que aquilo era uma crise de ansiedade. Passava mal no serviço, passava mal em casa, passava mal na rua, passava mal em vários lugares. E aí foi que eu falei, gente, isso é uma crise de ansiedade. E algumas vezes que eu ia no pronto-socorro que me passavam de diazepam, eu ficava. Quando ele fazia efeito, parecia o céu. Era outra coisa, assim, sabe? Tudo ficava claro pra mim, a ansiedade baixava, tudo ficava claro, eu via clareza nas coisas. Aquela sensação, um aperto aqui, uma coisa, sabe, parecendo que tá imprensando o seu peito, falta de ar sumia, você respira aliviado, você respira fundo, sabe, o coração desacelera. Nossa, nossa senhora. E, bom, isso daí já, né, já tem uns anos já isso que eu tô contando aqui pra vocês, quando eu já descobri que o que eu tinha era uma crise de ansiedade, já adulta e tudo, já com os meus 3 filhos e tudo mais. E aí, de uns tempos pra cá, de uns 3 anos, eu comecei a sentir umas coisas estranhas dentro da minha cabeça. Né? Eu comecei a sentir umas coisas estranhas dentro da minha cabeça, uma espécie de fisgada, ou um delay que durava 1 a 2 segundos no máximo. E isso fazia parte de uma desorganização no meu cérebro. Eu quero aprofundar mais esse assunto com vocês, eu vou trazer os exames aqui, porque o vídeo tá ficando muito longo, né? Já tá aí com 10 minutos, mais ou menos. Então, assim, eu vou trazer mais sobre isso. Deixa eu pegar a medicação. Então, gente, eu vou aprofundar mais todo o assunto, vou conter muito mais coisas pra compartilhar aqui com vocês, sabe? Quero esclarecer as dúvidas que surgirem pra vocês, mas eu vou colocar aqui pra vocês. Então, a partir de ontem, né, que eu levei o meu resultado o médico pediu ressonância magnética, pediu exame de sangue pra ver algumas vitaminas, pra ver hemograma, essas coisas.
e que eu também quero aprofundar mais com vocês também sobre o que saiu no exame de sangue e quais suplementações eu estou fazendo de vitaminas que estão com deficiência. Quero dar bastante dicas pra vocês, assim, coisas que me fizeram as vitaminas, algumas coisas que eu descobri, né, que eu fiz pesquisa e tudo mais, que a falta de determinadas vitaminas fazem muita falta pro nosso corpo, deixa a gente com sintomas depressivos. E também quero começar a compartilhar aqui pra vocês como é que tá sendo essa nova medicação entrando aqui na minha vida agora, né? Pra me ajudar, né? Porque eu consagrei a Deus a minha medicação, eu orei, eu falei assim, Deus, que esse remédio vai ajudar o meu cérebro, né? Então, gente, é esse daqui. Esse Talopram de 20 que ele me passou, associado então com a fluoxetina. Então, a partir de ontem, tá, gente, eu já tomei, né? Eu parti no meio, tá, o comprimido, por quê? Porque para o corpo da gente começando a se acostumar, né? Eu não tomei 20 miligramas, então eu tomei 10 ontem. Então, vou ficar assim durante uma semana mais ou menos tomando a metade e depois eu pulo pros 20, tá? Porque para o corpo ir se acostumando, sabe? Coisa e tal. E graças a Deus, eu tô me sentindo muito bem. Ontem eu acabei tomando também um Dramin, pra se caso eu tivesse enjoo também, assim. Eu tive um pouquinho de enjoo ontem, mas aí eu tomei também um Dramin e tudo. E eu quero compartilhar pra vocês aqui como é que vai ser então o dia a dia. Amanhã eu volto, faço mais vídeos pra vocês. Se vocês tiverem mais curiosidades, eu vou falando aqui pra vocês também, tá bom? Mas ó, comecei a tomar ontem. Essa aqui é a outra caixinha que tá fechada. Eu tenho a outra aberta já que eu tô tomando. Esse Talopram. E aí eu venho contar pra vocês como é que tá sendo, né? Efeitos colaterais, reações. Que efeito colateral que eu tive ontem foi muito pouquinho. Foi enjoo, muito pouquinho. E hoje eu estou bem, tô me sentindo muito bem. Não estou me sentindo sonolenta, não tô me sentindo nada, graças a Deus. E é isso, um beijo, gente. Eu vou voltar com mais vídeos pra vocês.